programa Aconteceu Comigo. Apresentação: Cleverson Nunes e Cristiano Ribeiro. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Cleverson e nós estamos trazendo nessa noite para vocês um novo programa. O programa chama-se Aconteceu Comigo. Ele vai ser direcionado para nossos irmãos na nossa igreja e mais convidados para estar contando testemunho de vida. Como que conheceu Jesus, se já veio de um berço evangélico, se veio através de alguma outra pessoa ou por uma dificuldade. Então nós vamos ter uma malha muito grande de testemunho, tanto para edificar a nossa vida como a vida daqueles que estão nos acompanhando. Nos apoiem nesse trabalho e hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Rogério, que vai trazer a sua experiência de vida, vai contar como conheceu o Evangelho, como chegou a Jesus, como conheceu Jesus. Com você, pastor. Paz do Senhor, irmão Cleverson, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Eu tenho certeza que esse programa será um sucesso. Amém. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos instiga, nos incentiva, nos impulsiona a declararmos os grandes feitos do Senhor, as maravilhas, as obras, os milagres. E eu tenho certeza que cada cristão, cada servo de Deus tem algo para contar, tem algo para relatar, dizer as maravilhas que o Senhor tem feito e tem operado individualmente na vida de cada um e também coletivamente na vida da igreja. E eu tenho certeza que esse programa será um grande sucesso. Amém. Deus vai te usar bastante para trazer aqui pessoas que possam de fato impactar a todos os irmãos que estarão assistindo esse programa. Essa jornada que inicia hoje, amém, tenho certeza que será uma jornada gloriosa de poder, de bênção e sobretudo de louvor ao Senhor Jesus. O nome do Senhor será glorificado, amém, através desse programa. Pastor, o senhor tem toda a liberdade, então a gente vai voltar lá no comecinho de ministério, como o senhor conheceu a Jesus, como o senhor chegou, se o senhor já veio de um berço evangélico, se não foi. Como que o senhor conheceu a Jesus, pastor? Eu entreguei minha vida a Jesus em um culto matutino de escola bíblica dominical, lá em São Paulo, na Igreja Batista, quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. São coisas assim que acontecem na nossa vida, que ficam marcadas para sempre. E na rua de casa tinha uma família, que a família toda era da igreja. E essa família tinha um menino da minha idade, o João, e a gente tinha uma amizade muito boa. A gente brincava, eu ia na casa dele, ele ia na minha casa. A gente estudava na mesma escola. E a gente tinha uma amizade muito boa, né? E um dia a família dele frequentava a igreja e um dia ele me convidou para ir na Igreja Batista, num culto de escola bíblica. Escola bíblica dominical. Culto matutino com a escola bíblica, assim, mais ou menos como é o nosso formato hoje aqui. Entendi. Que nós temos a escola bíblica de manhã e o culto de celebração logo na sequência. Basicamente era o mesmo formato lá em São Paulo. E aí eu fui uma vez, fui duas e comecei a me enturmar com aquela turma de juniores ali da Igreja Batista, fiz novos amigos, comecei a frequentar e ia sempre com ele, né? Mesmo quando a família dele não ia, nós dois... Os dois estavam juntos. A gente ia a pé para a igreja, sozinho, nós dois, domingo de manhã, não perdi a escola bíblica. Tá, e o senhor ainda tem amizade com o João? Rapaz, depois que eu mudei aqui para Agudos, não tive mais contato. Então, João, se estiver nos acompanhando,
Entre em contato com o nosso pastor. Entra que vai ser... Vai ser bênção. Vai ser bom poder recordar, né? Pastor, e uma palavra de... Eu sei que com 9 anos, né, para ter uma aceitação de conhecer Jesus, que não é fácil, né? A gente vê fora da igreja tantas pessoas aí que a gente fala do evangelho de Jesus e não são tocadas. Como que foi esse start, assim? Falou, não, é aqui que eu vou ficar, né? Que foi um convite para uma escola bíblica, e aí o senhor foi lá e naquele momento ali o Espírito Santo, que eu creio que foi o Espírito Santo, porque com 9 anos não tem outro, né, pai? Fez aquele estralinho assim e falou, não, é aqui. Não, eu não vejo assim que teve algo assim, um start. As coisas foram acontecendo. Eu fui o primeiro domingo, depois fui o segundo, fui o terceiro. Aquele ambiente de escola bíblica começou a me fazer bem, né? Começou a me dar vontade de voltar. Então, estar ali era uma coisa que para mim era boa, mas até então eu não tinha tomado nenhuma decisão. Para mim, eu estava apenas frequentando um ambiente que naquele momento estava me fazendo bem, eu estava tendo oportunidade de desenvolver novos vínculos, novos relacionamentos, e para mim estava bom. Um ambiente agradável. Um ambiente acolhedor, agradável. Mas essa igreja lá em São Paulo, ela é uma igreja que sempre investiu muito em missões, tanto missões nacionais quanto missões internacionais. E teve um dos dias que a igreja promoveu um evento e que vieram missionários norte-americanos na igreja. E nesse dia que esses missionários norte-americanos vieram, eles vieram assim com como é que eu posso dizer? Uma mensagem que até então a gente não estava acostumado a ouvir. Diferente. Uma mensagem diferente, algo que de fato naquele dia, aquela mensagem, e eles estavam distribuindo aquele... esqueci o nome. É um livro que é o Evangelho de João. O mais importante é o amor. O mais importante é o amor. O Evangelho de João. E a pregação do missionário foi justamente nesse sentido, sobre o amor de Deus. E a gente ouviu aquela mensagem, aquilo de tal modo soou tão surpreendente, tão diferente, tão inusitado, que na hora que ele fez o apelo, eu nem percebi que eu tinha levantado a mão. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. Parece que eu fui assim, parece que eu flutuei, parece que alguém me pegou no colo assim, que eu não senti eu indo do meu lugar até a frente do púlpito. Quando percebeu, já estava lá. Quando eu vi, eu já estava lá, né? Já estava de joelho, já estavam orando por mim. Então foi algo assim muito impactante. Não sei dizer bem a palavra, impactante pode ser, mas foi algo sobrenatural, que até então eu não tinha vivido, não tinha vivenciado aquela situação. Foi uma experiência que marcou. Foi. Quando eu percebi, eu já estava lá na frente. Eu não conseguia, e depois eu no caminho de volta para casa, eu pensando, eu falei assim, mas como que eu fui lá na frente? Eu não me recordava de ter saído do caminho e ido. Esse trajeto eu não me recordava em que momento que foi. Então eu creio que foi realmente o Espírito Santo que me conduziu. Eu lembro, pai, de um culto aqui na igreja que o senhor estava ministrando e orando para que o Espírito Santo concedesse o dom de línguas, né? E eu comecei a orar e de repente eu estava falando em línguas, mas eu não percebia. Eu só dei conta de que eu estava falando quando o Senhor se aproximou e colocou o microfone próximo de mim. Aí eu ouvi a minha voz. Eu tomei um susto assim, falei, nossa,
é diferente. Eu não sei explicar. Eu não vou falar uma situação, não é a palavra. Mas não tem como explicar. É uma experiência pessoal diferente. E quando a gente tem uma experiência pessoal, é difícil a gente transmitir em palavras aquilo que é tão íntimo, tão pessoal, que não tem como quem está de fora talvez compreender algo que acontece dentro de nós, né? O que acontece no nosso interior, não tem como. E quando a gente vai falar, né, pai, representa como loucura, né? E as pessoas que não vivem o que a gente vive falam, eu acho que não é assim não. Mas tem que viver, tem que se permitir viver. O apóstolo Paulo, ele fala que os judeus pedem sinal e os gregos pedem sabedoria. Ele fala, eu prego Cristo ressuscitado, que é escândalo para judeus e loucura para gregos. O evangelho é exatamente isso, esse misto de informações que para um é salvação, porque a continuação do versículo é exatamente essa, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para uns, a pregação do evangelho é o poder de Deus para a salvação, para outros é escândalo, e para outros é loucura. Então, esse processo, esse ato espiritual da conversão, num ato só dá para reunir essas três situações. Porque quem está se abrindo para receber esse ato espiritual de ser salvo por Cristo, é o poder de Deus para a salvação. Então, para aquele que questiona, isso é loucura, por que eu tenho que fazer isso? E para outro que talvez não se interesse por nada, se escandalize e fala, imagina, por que que... Como, né? Como? Não tem, não faz sentido. Então... Eu ia fazer a pergunta para o senhor a respeito de qual palavra que impactou o senhor nessa faixa etária dos 9 anos que fez o senhor... ir e aceitar, né? Aí o senhor já comentou que veio os missionários de fora, né? Norte-americanos, e o senhor, quando viu, estava lá. E depois nessa caminhada, pai, uma pessoa que incentivou, que estava ali sempre junto com o senhor, que ajudou a direcionar a sua vida espiritual. Porque não foi só o aceitar, né? Que a gente percebe muito que acontece, a pessoa aceita Jesus, aí de repente fica morno e acaba saindo, já não tem uma frequência que teria que ter. Com 9 anos, uma pessoa assim que sempre estava ali com o senhor, não, vamos junto, hoje vai ter escola bíblica, vamos no culto à noite. Teve uma pessoa nesse começo de evangelho com o senhor que dava esse incentivo? Nesse começo, eu sempre ia na igreja com o meu amigo, com o João. Né, o João, a gente ia junto. E aí houve um tempo que ele meio que deu uma desanimada e a família dele acabou mudando de lá também, então a gente não ia mais junto, né? Esporadicamente a gente se via na igreja. Mas em frente à minha casa, onde eu morava, tinha uma outra casa onde morava uma irmã, acredito que mora ainda lá, a missionária Irmã Teresa. Essa mulher de Deus, ela foi uma grande bênção na minha vida. Mudou a vida. Ela foi uma pessoa assim que Deus usou de formas sobrenatural ali para sobrenaturais, mas assim muito específicas para minha vida. Em detalhes. Em detalhes para minha vida. Sentimentos, aquilo que o senhor... em tudo, em orientação, em conselhos, em admoestações, em exortações, em puxar a orelha, em falar duro. Então,
Acolheu quando teve que acolher e então, chegou firme quando teve que chegar. Então eu vejo assim que muitas das coisas que eu vivencio hoje, que eu passo hoje para os membros, para os irmãos na igreja, é fruto desse, posso chamar de discipulado, né, que eu recebi, essa formação. E depois de um tempo, assim, eu estava já com 16, 17 anos, e a irmã Teresa, ela fazia muitas visitas. As pessoas chamavam bastante ela, assim, para ir nas casas orar. Muitas pessoas perturbadas, muitas pessoas... 16, 17 anos, pai. Muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas, assim, em situações difíceis. E a irmã Teresa, ela sempre me levou com ela, né? Ela pedia para que eu fosse com ela. Então, desde muito cedo, eu comecei a perceber essa realidade do mundo espiritual, do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Satanás pode atingir a vida de uma pessoa, o quanto ele pode ferir, destruir a vida de uma pessoa. Então, eu tive sempre assim uma bagagem muito boa dessa questão da vida espiritual, graças a esse relacionamento que mantinha com a irmã Teresa e os ensinamentos dela. Eu acho interessante assim que ela falava assim: Rogerinho, já está gostando de orar? Está gostando de orar? Já está gostando de orar? Rogerinho, já está gostando de orar? Aí eu falava: irmã Teresa, não ora assim igual a senhora, né? Porque ela era impressionante, rapaz. Ela ajoelhava assim, 8 horas da manhã, ia até 10, 11, assim, sem fazer força, sabe? Natural. Sem fazer força, assim, sem provocar nada. Ali, na boa, tranquila, entendeu? Então eu brincava com ela, falava: não ora assim o tanto que a senhora ora, né? Mas estamos orando. Ela falava: tá jejuando? Rogerinho, tá jejuando? Não jejua assim, igual a senhora, né? Mas estamos aí. Aí ela costumava dizer: pouquinho oração, pouquinho poder. Bastante oração, bastante poder. Marcou. São situações, eu estou até devedor, rapaz. Precisava ir lá em São Paulo para vê-la. Faz tempo que eu não a vejo, tenho saudades. Marcou a vida do senhor e trouxe um diferencial muito grande, né, pai? Porque nós aqui na igreja nós vemos o tanto que o senhor é usado por Deus, né? No direcionamento de palavras, direcionamento de pessoas, os cultos maravilhosos que Deus usa a vida do senhor aqui. Então a gente sabe que tem todo um espiritual por trás, né? Muitas das vezes os irmãos estão acostumados a ver o pastor no púlpito, mas não imaginam que antes o senhor já tem uma preparação ali de horas, de momentos, Senhor e Deus, de abrir mão da família muitas das vezes para estar trazendo para essa igreja o sobrenatural de Deus, né? Porque sobre a vida do Senhor tem o sobrenatural de Deus. Eu penso o seguinte, irmão. Falar até papagaio fala. Agora, pregar aquilo que Deus quer, transmitir aquilo que Deus quer falar, aí já requer algo que somente falar. Porque qualquer pessoa hoje pode ser pregador. Se você entrar na internet, tem esboço pronto de mensagens escritas por inteiro. É só pegar ali, copia, cola, dá uma treinadinha na frente do espelho. Na frente do espelho, né, para ver se não engasga. Tinha uma professora minha que falava que era o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Copia e cola. Copia e cola ali e fica e pode até dar certo, pode até fazer sucesso. Mas era aquilo que Deus queria transmitir ao seu povo naquele momento? Então, eu sou da opinião que a mensagem ela não deve ser fruto da vontade do pregador de fazer sucesso, de ser reconhecido, de ter algum benefício.
eu sou da opinião que a mensagem ela deve ser pregada para produzir efeito na vida de quem escuta. E essa mensagem ela só vai produzir efeito a partir do momento em que ela for direcionada pelo Espírito Santo, que é o que está escrito na palavra de Deus, que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para o qual foi enviada e cumprirá o propósito. Então, eu entendo que uma pregação ela tem que ser, sim, meditada. E eu sempre comento aqui com os irmãos, o meu horário de preparar a mensagem, que às vezes eu prego aqui 30, 40 minutos, né? O dia que eu preguei mais, preguei 50 minutos aqui, mas às vezes eu passo a madrugada inteira estudando, buscando, pedindo a Deus uma palavra. Já aconteceu de começar a preparar a mensagem 10 horas da noite e até às 6:30 da manhã, para chegar aqui e pregar 40 minutos. Direcionamento do Espírito Santo, né, Pai? Só que a gente vê a diferença, né? A gente vê a diferença. O impacto que causa na a vida pessoa escuta a mensagem e Deus fala e a pessoa reconhece que foi Deus que falou. Como muitas vezes eu já ouvi, né? Nossa, parece que o senhor estava lá em casa. Quem foi que contou? Entendeu? E a gente vê que é Deus. Nós tivemos algumas experiências já, né? Eu e a Luciane, nós tivemos alguma experiência a respeito disso, né? De o Espírito Santo de Deus usar a vida do Senhor de tal maneira que a gente conversando em off lá fala: você falou alguma coisa pro pastor? Não. Você falou? Não, também não. Nós vivemos isso ontem, né? Eu estive conversando com a missionária um pouquinho durante o culto, separado, pedindo alguma orientação para ela, e eu fui embora trabalhar. A Luciane foi conversar com a missionária, e depois a missionária direcionou uma palavra para nós, e hoje ela falou para mim: você falou alguma coisa com a missionária? Eu falei: não. Eu falei: então a gente sabe que a gente está no lugar certo, né? De pessoas que buscam a presença de Deus, que oram, que intercedem pela nossa vida. Pastor, eu queria que o senhor mandasse um recado, desse um recado para nossas crianças, para os nossos adolescentes, né, que estão aí na faixa dos seus 3, como o pastor Reginaldo disse, dos 3 anos, que a gente já começa a fazer o trabalho com eles aqui na igreja, até os 14. Os nossos adolescentes também, né, Pai? Os nossos jovens, que o Senhor direcionasse uma palavra, que como foi tocado aos 9 anos de idade, né, aquilo que eles possam esperar de Deus estando aqui na casa do Senhor. A melhor coisa na vida de uma pessoa, a melhor decisão que alguém pode tomar é entregar a vida a Jesus, é confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 9 anos de idade e eu estou com 52. Todos os dias eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado, por Ele ter me alcançado, por Ele ter me atraído. Então eu quero dizer às crianças: Jesus disse que o reino dos céus pertence a vocês. Então não queiram ficar longe dele. Não queiram estar distante do reino dos céus. Esse reino Jesus preparou para vocês. E as coisas desse mundo só servem para afastar vocês desse reino que já é preparado por Cristo para vocês. Através de programas, através de comportamentos desse mundo. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa: eu já fui criança e aos 9 anos de idade eu já estava na presença de Deus. E Deus só me abençoou. Amém. Deus só me abençoou. A melhor coisa é andar nos caminhos do Senhor. Então, não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de dizer eu sou crente. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha do Evangelho. Sabe, eu lembrei agora que na escola eu era o único da minha turma que era crente. A diferença, né, Pai? Eu era o único. E vários meninos, às vezes vinham perto de mim e me chamavam para briga. E eu, assim, sem nada, só pelo prazer de brigar.
E eu falava que não. Aí eles começavam a tirar sarro. Ah, ele é crente, ele não é de nada. Ele é crente. Não tem noção do Ele é do crente. cuidado que o Senhor tinha, né, pai? Com a Ele é vida do crente, Senhor. ele não é de nada. E aí foi uma coisa interessante. Eu já estava com uns 11 anos de idade. E tinha um colega da turma que era o que mais me perturbava. E dizia assim, é crente, ele não faz nada, ele é crente. Ele é crente, ele é chato, ele é crente. Aí um dia... Não participa de nada. Não... Aí um dia, eu creio que aquele dia eu não sabia o que era a palavra profética, eu não sabia o que era nada. Mas naquele dia eu penso que Deus usou a minha boca. E eu falei para ele, olhei para ele e falei assim, e um dia você vai ser mais crente do que eu. Amém. Aí eu falei assim, eu sou crente da Igreja Batista, mas você vai ser da Deus é Amor. É mais crente. Aí olha que interessante, 11 anos de idade 11 eu falei anos, isso, 11 anos de idade. Aí o tempo passou, a gente saiu daquela escola, eu fui para o ensino médio, ele saiu também e tal. E os nossos caminhos assim se separaram. Um dia, aí eu já estou mais ou menos com uns 20 anos de idade, estou voltando do serviço para casa, eu vejo um rapaz, eu estava subindo a rua para ir para minha casa, e eu vejo um rapaz, uma mulher, e assim uma penca de filho, descendo. Aí eu olho, firmo assim, falei, será que é? Acho que eu conheço. Será que é? Aí eu acho que é. Aí quando a gente tava para se cruzar, ele me reconheceu primeiro, estendeu a mão e falou, paz do Senhor Jesus. Aí eu falei, paz do Senhor, tudo bem? Ele, tudo bem, graças a Deus. Aí eu falei, que novidade é essa? Deus fez uma obra na minha vida, hoje eu sou servo de Deus, essa aqui é a minha esposa. E tinha mais 3 crianças, pequenininhas assim, escadinha, sabe? Que bênção, mas que maravilha, como que aconteceu isso, né? Ele falou, não, olha, foi uma coisa impressionante, eu fiquei doente, daí foi um irmão na minha casa, orou por mim, Jesus me curou e tal, não sei o que, eu fui na igreja e aceitei Jesus. Que bênção. E onde você está congregando? Ele falou, na Deus é Amor. Lembrou da palavra? Eu comecei a rir. E ele, tá rindo do quê? Eu falei, acho que você não lembra. Acho que você não lembra. Ele não lembrou, mas o senhor lembrou. Acho que você não lembra, já faz um tempo já. Lembra? Aí apontei assim para a escola, né? Lembra ali na quadra e tal? Você ficava me azucrinando. E um dia eu falei que você ia ser mais crente do que eu. E que você ia ser, que eu era da Igreja Batista, mas que você seria da Deus é Amor. Aí ele... Lembrou, deu um start, lembrou. Aí deu risada e falou, rapaz, mas não é que é mesmo? Eu falei, sou crente da Deus é Amor. Eu falei, o importante é que entregou a vida para Jesus. Nesse encontro o senhor já estava exercendo o ministério. 20 anos, eu já estava começando, já era porteiro já. Já era porteiro. Já era porteiro. Irmãos, penso que o nosso pastor não trabalhou muito, hein? Já era porteiro. Já era porteiro, já tinha lavado bastante banheiro. E aí eu falei, que bom que, né, você entregou sua vida para Jesus, sua esposa crente, seus filhos ensinados aí no caminho de Deus. Então eu quis fazer esse parênteses aqui, falando para as crianças, que mesmo criança Deus pode usar a vida da gente de uma forma que a gente nem imagina. Às vezes, num determinado momento, você não está nem percebendo que é Deus te usando. Para mim, eu tinha falado aquilo só para me livrar de uma situação que estava sendo ali um bullying. Mas não, anos depois eu vi que era Deus usando
a minha boca. Confirmou, né, pai? Então eu vejo assim que eu posso dizer para as crianças, Deus pode usar a tua vida e muito. Não fica pensando, eu tenho 9 anos, tenho 10, não. Deus pode usar a tua vida. E quero dizer também para os adolescentes e para os jovens da nossa igreja, e não apenas da nossa igreja, mas todos aqueles que nos assistem, Deus conta com vocês. Deus conta com vocês. Eu não sei mais quanto tempo de ministério eu vou exercer. Não sei quanto tempo mais eu vou dirigir igreja. Então é a geração de vocês. E eu posso dizer que talvez essa seja a geração de Josué. Né? A geração que vai fazer o povo entrar na terra prometida. Essa vai ser a geração que vai realmente apresentar a igreja no céu. Então, Deus conta com você. Então, sirva a Deus. E a palavra do Senhor diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então, eu quero motivar os nossos jovens, nossos adolescentes, a todos que nos assistem. Sirva a Deus com alegria, sirva o Senhor com entusiasmo. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe de viver uma vida separada para Deus. O mundo oferece muitas coisas. O mundo oferece fornicação, drogas, prazeres momentâneos. Oferece muitas coisas que são atrativas para a carne, mas não tem poder de levar para o céu. Então eu digo a todos os jovens, a todos que nos assistem, sirva a Deus de coração, porque o Senhor Jesus diz que se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém, por amor de mim, perder a sua vida, ganhá-la-á. Sabe o que significa essa palavra? Talvez alguém chegue para você e diga, rapaz, você está perdendo sua vida. Você está perdendo tempo na igreja. Tem tanta coisa para você viver. Tem tanta coisa para você fazer. Tem tanta coisa para você curtir. Tem tanta coisa para você descobrir. Tem tanta coisa para você desfrutar. E você aí perdendo a sua vida em igreja. Lembre-se das palavras de Jesus. Quem, por amor de mim, perder a sua vida, ganhá-la-á. Aos olhos dos seus amigos, aos olhos do mundo, você pode estar perdendo a sua vida. Mas o que importa é que se você estiver fazendo isso por amor a Jesus, na verdade você está ganhando a sua vida. Porque o Senhor Jesus diz que não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa, filhos, terras, bens, propriedades, perder tudo, abrir mão de tudo, que já não receba nesta vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Amém. Então, quer ganhar mais do que isso? Não tem como. Vem para a casa do Senhor. Né, vem, pai? A Decanaã, lugar de gente feliz e abençoada. Amém, glória a Deus. Pai, quando o Senhor entendeu o chamado para o ministério, como aconteceu? O Senhor falou, não, é o que eu quero fazer, vou dedicar minha vida a isso. Como que foi? Como que aconteceu? Eu nunca sonhei que eu seria pastor um dia. Nunca sonhei. Mas eu tenho uma convicção pessoal, que aquilo que Deus quer fazer na vida de uma pessoa, porque ministério é vocação. É vocação. É vocação e é chamado. Às vezes a pessoa ela quer muito ser um ministro de louvor, mas ela não tem o chamado. Ela pode até ter uma vocação, saber cantar bem, ela pode saber tocar, ela pode saber, de repente, emocionar as pessoas, ela pode ter todos esses predicados e mesmo assim pode não ser chamado por Deus
para esta obra. Para exercer. Porque às vezes Deus tem um outro propósito. Entendeu? Entendi. E a pregação, o ministério da palavra é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que querem ser pregadores, que querem ministrar a palavra. E às vezes a pessoa lê livros, faz curso, né? Eu não estou desmerecendo, eu fiz curso de teologia, acho até que a minha vida ministerial é dividida em antes e depois do curso, eu aprendi muito, então não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, incentivo. Mas só isso não é suficiente. Então você tem que ter a vocação, você tem que ter a capacidade para fazer aquilo, mas você tem que ter também o chamado, que é a parte que Deus confirma. Então, dentro disso, eu tenho uma convicção. Quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, Ele vai direcionando os passos, Ele vai criando situações em que começam a ficar claros os passos que a gente tem que dar. Por exemplo, eu disse aqui que eu nunca sonhei que seria pastor. Eu tinha momento que eu lia a Bíblia e que eu não entendia nada. Eu não entendia absolutamente nada. Eu chorava querendo entender a Bíblia. E eu falava para Deus, Deus, eu quero entender. Tem tanta gente que lê e entende, por que eu não posso entender? Sabe? E aí, então eu primeiro comecei essa busca. Eu senti a necessidade de entender aquilo que eu lia. Senti a necessidade. E aí eu comecei a fazer testes. Quando a primeira vez que eu entendi um texto bíblico, eu cheguei na igreja e perguntei para o pastor, pastor, eu li esse texto aqui e eu entendi isso assim, 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 assim. O que o senhor acha? Ele falou, é exatamente isso. É exatamente o que você está dizendo. É exatamente. Aí ele falou, parabéns, é isso mesmo. E aí eu comecei a ter confiança. Tanto que eu devo ter em casa, acho que umas 10 ou 15 agendas de coisas que eu anotava, bem no comecinho, estudos que eu comecei a fazer. Porque eu comecei Eu anoto no livro também. Eu comecei a me interessar tanto, e eu vi que estava começando a compreender, então eu ia anotando, sabe? Anotando. Muitas coisas, muitas passagens, muitos textos, muitas referências, e anotando. Tem um material lá em casa, assim, vasto sobre isso, antigo. E sempre fui anotando. Depois que eu passei a ter compreensão dos textos bíblicos, eu comecei a sentir a necessidade de saber falar, saber expressar aquilo que eu entendia. Porque aí eu já estava num momento que, 18, 19 anos de idade, eu estava num momento assim que eu queria que todo mundo se convertesse. Eu queria que todo mundo fosse crente. Então, no meu local de trabalho, eu pregava, na escola eu pregava, na vizinhança eu pregava. Tinha oportunidade? Eu pedia para o líder de jovens fazer culto evangelístico na minha casa, chamava os vizinhos. Eu queria que todo mundo fosse crente. Queria que todo mundo aceitasse a Jesus e fosse salvo, assim como eu tinha aquela chama dentro de mim. Só que eu não sabia expressar, não sabia falar. Muitas vezes eu entendia a palavra de Deus, mas eu não sabia transmitir. Então eu comecei a sentir necessidade de saber transmitir. E aí eu comecei a orar e buscar de Deus capacidade, inteligência, habilidade para transmitir a mensagem. E foi uma coisa assim, impressionante. A primeira pregação minha, eu fiquei tão nervoso que eu terminei
a pregação, desci do púlpito, fui direto pro banheiro, me soltou o intestino. Eu estava conversando com a missionária ontem e ela comentou a respeito comigo. A primeira vez foi assim, tenso. Meu entendeu? Deus, é tenso, mas se você perguntar, você me perguntou, né, como que aconteceu a questão do chamado? Não houve assim um ato específico. As coisas foram acontecendo. E eu passei por todos pelo circuito todo da igreja. Tá? Então, eu fui professor de escola bíblica de criança, eu fui professor de escola bíblica de novos convertidos, eu fui professor de escola bíblica de jovens, fui líder de jovens, fui professor de escola bíblica de obreiros, fui porteiro da igreja, fui sonoplasta da igreja, fui diácono, aí pulei para evangelista, né? Pulou um degrau, fui consagrado a evangelista. E o que eu percebo o que Deus fez, e hoje eu percebo, né, olhando para a igreja, hoje eu percebo que Deus me permitiu conhecer cada área da igreja. Então tem uma experiência, né, para tratar as situações. Então, quando eu né? chego, por exemplo, para o pessoal da recepção e eu falo, fica assim, se posiciona assim, atende assim, conversa assim, é porque eu já fiz isso, eu já vivenciei isso. Quando eu chego para o sonoplasta e falo, eu quero som assim, eu quero som assim, é porque eu já fiz isso, já teve alguém que pediu para mim e eu já fiz aquilo, entendeu? Enfim, se eu chegar para um professor de escola bíblica e usa esse recurso, faz isso, faz aquilo, é porque eu já fui, eu já fiz, eu já acatei, já segui direcionamentos. Então, esse chamado de Deus, eu creio que ele foi acontecendo assim, à medida em que o meu pastor ia me colocando situações para eu fazer. E aqui eu vou passar um segredo para quem quer ter vida ministerial. Tudo que colocaram na minha mão para eu fazer, eu nunca disse não. Amém. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo, eu nunca cheguei para o pastor e falei assim, eu estou entregando. Eu nunca desisti. Então, eu sempre fui mudando de cargos, mas porque assim, o pastor colocou algo na minha mão, eu desempenhei. Aí ficou resolvida aquela situação. Aí agora eu vou te colocar em outra situação. Aceitei, fui lá, desempenhei, ficou bem. Agora eu vou te colocar numa outra condição. Não entregou aquilo que Deus colocou na mão do Senhor. Eu nunca recusei, nunca disse não quero, não é para mim. E olha que como pastor eu já ouvi, hein? Eu já ouvi. Eu imagino, pai. As pessoas, pastor, sabe? Eu nunca recusei, nunca disse não. E eu nunca abandonei. Nunca abandonei. Tudo aquilo que foi colocado na minha mão só deixou de estar na minha mão quando eu fui colocado numa outra situação, numa outra condição. Entendeu? Então, o chamado, eu acredito assim, isso é uma convicção minha. Deus vai fazendo teste com a gente. Deus vai fazendo teste. Deus vai criando, colocando situações que são testes. Se você vai sendo aprovado, Deus vai confirmando. Deus vai confirmando. Agora, o ministério da palavra, especificamente, porque eu tinha um conflito comigo. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa, quem que não fica maravilhado, vê um pregador orar por uma pessoa cega e ela passar a enxergar, você não fica maravilhado? A gente tem vontade de ser igual, não tem? Você vê você vê um camarada orar e um aleijado sair andando. Eu, uma vez lá em São Paulo, teve uma cruzada evangelística num ginásio de esporte e veio um pastor português da igreja Maná. Pastor Jorge alguma coisa. Não lembro o sobrenome. E o homem muito usado por Deus.
Muito usado. Um homem muito simples, mas muito usado por Deus. E naquele dia foram 3, 4 dias de cruzada, e no segundo dia eu estava lá no ginásio, estava presente. E eu fiquei assim num local privilegiado que dava para ver tudo muito bem. Bem próximo. Bem próximo, tudo muito bem. E de onde eu estava dava para ver, assim, na primeira fileira, que tinha um senhor numa cadeira de roda. Aí esse pastor ele está lá pregando, prega. Daí, bom, nós vamos agora orar. Aí ele chega para esse senhor na cadeira de roda e fala assim: por que o senhor está na cadeira de rodas? Aí ele disse assim: eu tenho uma perna mais curta que a outra. A dificuldade de andar. Eu tenho uma perna mais curta que a outra, então eu tenho que usar ou muleta ou a cadeira de rodas. Mas a minha perna, que é normal, ela está começando a atrofiar. Então, tem hora que ela perde a força e eu caio. Aí o pastor falou assim: então você tinha uma perna menor que a outra, uma perna mais curta que a outra? Aí o senhor respondeu: não, eu tenho. Falou: não. O pastor disse: não, você tinha. Você tinha. A fé. Fica de pé. Aí ele pegou assim na mão do cidadão, levantou ele assim da cadeira. Quando levantou as duas pernas... Não foi uma oração direcionada para o cadeirante, não, né, para essa pessoa que tinha essa limitação. Rapaz, eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele dia de ver algo assim extraordinário a poucos metros de mim. Isso ninguém me contou. Eu estava lá, eu vi. Entendeu? Então, eu tinha um conflito dentro de mim, porque eu queria muito poder também ter essa atuação na vida das pessoas. É uma unção, né, pai? De cura, uma unção de... Mas, enfim, Deus me chamou para ensinar. Deus me chamou para pregar e ensinar. Entendeu? Então, quando eu entendi isso, que Deus me usava ensinando as pessoas e que eu poderia ajudar muitas pessoas através de ensinamentos e que vidas poderiam ser transformadas também através de ensino da palavra e não só através de operação de sinais, então aí eu me dei por feliz, eu me dei por satisfeito, porque eu entendi que era assim que Deus queria me usar. Só que as coisas foram acontecendo. E eu vejo principalmente que o tempo que eu passei como professor de escola bíblica me habilitou para ser o que eu sou hoje. Entendi. Pai, o tempo nosso ele é muito curto, né? A gente fala assim, muito, né? A experiência ministerial que o senhor tem, a vivência que o senhor tem, é muito. O nosso programa ele é muito curto para o senhor estar falando tudo aquilo que o senhor já viveu. Me chama de novo. Vamos chamar de novo. E nós agradecemos muito, muito, muito a presença do senhor aqui, né? É o primeiro programa. Nós estamos honrando a vida do Senhor. Amém. Né? Para que os nossos irmãos da nossa igreja, aqueles que conhecem o Senhor fora da igreja, saibam quem é o pastor Rogério, né? Que sobre a vida do Senhor tem um chamado, tem um ministério, tem pessoas que oram, que intercedem pela tua vida. Amém, glória a Deus. E nós somos muito gratos, Pai, por estar aqui nessa igreja, por fazer parte da tua família. Amém. Né? Porque a minha casa, nós nos sentimos parte da família do Senhor. Glória a Deus. E a gente já vai estender para um próximo programa, porque tem muita coisa, gente. Não deu para falar tudo. O nosso tempo ficou curto, não deu para falar tudo, mas olha, amados, você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, coloca lá na sua página social. Vamos edificar a vida das pessoas. O nosso pastor, ele não veio de um berço evangélico, teve um chamado de Deus sobre a vida dele. Uma experiência muito grande. Então nós pedimos para que você, que sinta no coração de contar o teu testemunho de vida,
Olha, aconteceu comigo, né? O nome do nosso programa, né, Pai? Aconteceu comigo, é um testemunho de vida, vai edificar vidas, né? Assim como o nosso pastor falou até agora e explanou para a gente, e ao sobrenatural de Deus. Eu sei que você já viveu o sobrenatural de Deus. Então você que tem a vontade de participar conosco, pode entrar em contato comigo, com o irmão Cleverson, com o Clebinho Comunicação. Nós estamos aqui para receber você, para te dar a oportunidade de você edificar outras vidas. Então nós pedimos para que você compartilhe no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. E pastor, nós vamos finalizar, mas eu já estou estendendo um convite para uma segunda parte, porque só um pedacinho não dá para falar tudo aquilo que o senhor tem de experiência, tudo aquilo que o senhor já viveu. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Nós agradecemos muito a presença do Senhor. Eu que agradeço. Obrigado de coração. E sabe aí, o carinho que nós temos, o amor que nós temos pelo Senhor. E quando eu falo pai, é pai mesmo, né? Porque eu estou vivendo... Vou chorar, meu irmão. Estou vivendo o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Eu sei a condição que eu cheguei nessa igreja e eu sei a condição que eu estou nessa igreja hoje. Eu vi tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Amém. Glória a Deus. Eu vou ter a oportunidade também de falar, né, aquilo que Deus está colocado na minha vida, irmão. O que aconteceu com você. O que aconteceu comigo. Mas fica para uma próxima. Agradecemos a presença de todos que nos acompanham. Uma boa noite. E eu vou dar uma sugestão para você encerrar o programa. Mesmo quando eu não estiver aqui, você pode encerrar sim. Quando eu fazia programa de rádio lá em São Paulo, eu dizia assim para as pessoas: então, olha, fica na paz, fica na bênção e viva o Senhor Jesus. Amém. Amados, fica na paz, fica na bênção e viva o Senhor Jesus.